Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo propagado pelo canal Dialogando com as Ideias. Hoje nós não teremos propriamente um estudo, muito menos uma pregação, mas hoje nós vamos falar do nosso canal Dialogando com as Ideias. E eu quero citar 3 razões aqui pelas quais você deve se inscrever no canal Dialogando com as Ideias. Hoje em dia, há muitas igrejas, há muitos obreiros, pastores que estudaram, pastores que foram ungidos, pastores que são autodidatas, não tiveram uma formação acadêmica em si, mas é um autodidata e tem um conhecimento muito expansivo. Eu já conheci pessoas dessa forma. Mas também, para o meu desgosto, eu já conheci e já vi estudos e pregações ministradas às pessoas um texto completamente distorcido para fazer a cabeça das pessoas, para manipular a cabeça das pessoas. No entanto, que quando você está dentro de uma igreja, aí forma aquela cúpula e pede para o pastor, a gente queria estudar sobre tal tema. Normalmente as pessoas começam a encurralar o pastor e o pastor fica aí sem saber o que fazer. Às vezes ele não sabe do tema e começa aí levar adiante, contornar a situação para que não pregue ou não faça um estudo com relação àquele tema que a ele foi pedido, correto? Então hoje nós temos N igrejas, N pastores, diáconos, diaconisas, obreiros que expõem a palavra de Deus. Mas até que ponto eles estão expondo a palavra de Deus numa forma contextual da época e uma forma contextual da época e no contexto ao qual nós vivemos? Porque nós herdamos o testemunho dos apóstolos, profetas e dos discípulos, mas essa palavra que nós lemos, ela tem que fazer um sentido para nós no hoje. Não adianta nada nós lermos no passado e essa palavra que foi pregada lá atrás não tiver sentido para nós aqui no presente, no hoje, no agora. Então a palavra de Deus, ela deve ser reinterpretada sempre, ela deve ser dialogada sempre, ela tem que ter uma mudança para que haja transformação, para que haja fé, para que haja impulso nas pessoas a querer cada vez mais ouvir a palavra. E isso só se dá quando essa palavra lida, ela é reinterpretada. Como assim reinterpretada, Rodrigo? Você lê um texto da palavra de Deus e você aplica aquele texto no nosso contexto, no nosso cenário, hoje, aonde nós vivemos agora, aqui nesse ambiente. Ou seja, nós pegamos o texto e nós transformamos esse texto para a nossa realidade. Então, a palavra sempre tem que ter uma reinterpretação. E é exatamente isso. Hoje, então, como eu havia dito a princípio, teremos 3 razões para que você se inscreva no nosso canal. A primeira razão é que o Dialogando com as Ideias se preocupa tanto com você e com esses ventos de doutrinas que eu já ouvi e já vi muitos, como o apóstolo Paulo fala. Nós nos preocupamos, eu me preocupo, o canal se preocupa com aquilo que você está aprendendo, com aquilo que você está absorvendo, com aquilo que você está entendendo ou está compreendendo. É isso, é essa forma que eu quero saber, é essa forma a qual você vê a palavra. Como que você interpreta a palavra à luz dos seus olhos e da sua consciência. A primeira razão pela qual você deve se inscrever no canal Dialogando com as Ideias é que aqui no canal nós transformamos essa palavra, nós reatualizamos a palavra de Deus através da revelação, da iluminação e da inspiração a qual a Bíblia foi escrita. Revelação, iluminação e inspiração. Então, Dialogando com as Ideias tem a palavra nesse sentido. Nós interpretamos nesse sentido.
Rodrigo, mas como que nós interpretamos assim? Há pessoas as quais dizem assim, hoje é o Espírito que dá a revelação. O Espírito dá a revelação para quem estuda, para quem senta, para quem abre a Bíblia, os livros. Isso sim é o Espírito guiando você, assim como guiava Jesus para o deserto. Não é simplesmente ouvir uma voz do além. Nós não somos adeptos ao espiritismo. Então nós não psicografamos. Essa ideia de que o Espírito veio para quem senta, para quem lê, para quem compara, para não trazer um conteúdo fora da razão, ou fora de contexto, ou fora daquilo que nós estamos vivendo, no hoje, no agora. Entenderam? Então, há de se pensar, há de se preocupar com esse marasmo de pastores, de teólogos, de diaconisas, diáconos, obreiros, pessoas completamente despreparadas para ministrar e fazendo da palavra para manipulação, para divulgar as palavras, para prender as pessoas. Tanto é que eu conheço pastores aí que nem convida outros pastores para pregar na igreja dele. Por quê? Medo de haver uma palavra maior, uma palavra melhor e depois as pessoas deixarem a igreja dele. Medo. Então, esta é a primeira razão que eu te dou para você se inscrever no Dialogando com as Ideias. Aqui é a revelação, a iluminação e a inspiração. E tem mais, Rodrigo, mas então, se você está falando sobre revelação, iluminação, espírito e inspiração, como que você chega a esse conceito? Como que você chega nesse objetivo para que você não fale uma coisa que é antibíblica? É simples. O Rodrigo, ele estuda a palavra de Deus do ponto de vista hermenêutico e exegético. Por quê? Para quem não sabe o que é hermenêutica, a palavra hermenêutica, ela tem a origem grega. E ela tem o significado de interpretar, expor, explicar. Isso é hermenêutica. A hermenêutica trabalha assim. É a luz da interpretação. Ainda não está bom, Rodrigo, não entendi. Então vamos lá. O que você vai fazer? Você vai olhar para o texto, vai olhar ali pelo o texto bíblico, que em exegese nós chamamos de perícope. O que é uma perícope? Perícope é a iniciação de um texto até o seu término. Então, você vai pegar a sua Bíblia e você vai ler o antes e o depois, para depois pegar aquele texto ali e trazer para os nossos dias. Isto é hermenêutica, ou seja, interpretar, expor, explicar. E o que é exegese? A exegese é um sentido mais aprofundado. A exegese, ela é aparentemente semelhante à hermenêutica, mas ela é mais profunda. Ou seja, ela tem um sentido de extrair do texto. Já não é mais olhar para o texto, é extrair do texto, ou seja, extrair a perícope. Nós lemos onde ela começou, aonde terminou, e nós vamos extrair do texto, interpretar, arrancar para fora do texto o que ele realmente significa. Também na interpretação do grego, certo? Temos que ter ali as palavras em grego, porque muitas bíblias aí, elas vivem passando por correções. Tem a João Ferreira de Almeida, tem a Bíblia Atualizada, tem a Bíblia Vida, tem 1 milhão de traduções. Então, quando sai tem a NVI, tradução da nova linguagem, tudo isso para aproximar mais as pessoas às escrituras, para aquelas pessoas que têm dificuldade de entender. Tem a Bíblia Viva, uma excelente Bíblia, que é uma Bíblia ela é a interpretação da interpretação. Então, é isso o que é hermenêutica e exegese. Hermenêutica, você olha, lê o antes e o depois, pega aquele texto, explica, expõe. Já a exegese é diferente. Ela traz o significado de nós temos que trabalhar depois o contexto social, histórico,
como chegou ali, o contexto, tudo que girava naquela época ali tem que ser trabalhado dentro da exegese. E nós, quando eu estava quando eu era um acadêmico, eu estudei exegese com esse livro aqui, ó, Uwe Wegner, um excelente livro, ó, um livro, ó, muito bom. Para você que quer aprender um pouquinho de exegese aí, esse livro eu recomendo. Pois é, então nós temos a primeira razão de que nós trabalhamos a luz da Bíblia Sagrada, as Escrituras, na sua interpretação correta, na verdade que ela quer passar para nós. Nós não ficamos aí tirando o versículo e citando o versículo fora de texto para fazer pretexto, e esse pretexto acaba virando uma heresia na cabeça das pessoas, e as pessoas acabam fazendo aquilo que não se deve fazer. Julgando outras pessoas, fazendo o diabo a quatro aí. Na igreja nós temos dois grupos, como no islamismo, os xiitas e os sunitas. Os sunistas, eles são mais flexíveis, já os xiitas são extremamente radicais. Isso acontece também dentro da igreja. A pessoa não está ali, ela não sabe de nada dessas coisas, mas o versículo diz. Então, se o versículo diz, mas como ele diz? Eu sei que ele diz, mas como ele diz? Como é que ele diz? Nós vamos descobrir à luz da exegese e da hermenêutica. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês aqui, do porquê que eu convido você, a segunda razão que eu convido você a se inscrever no canal Dialogando com as Ideias, é que o Dialogando com as Ideias não fica aí postando links, vídeos para apenas ter visualizações, inscritos. Não. O nosso objetivo não é esse. O meu objetivo não é esse. Não é isto o que passa na mente do Dialogando com as Ideias. Vai muito mais além. Isso é necessário, com toda razão. Inscritos, visualização. Se não tiver isso, o canal não vai. Mas quem lê isso, as pessoas que se inscrevem através da palavra, são as pessoas às quais essa palavra atinge, e também Deus que toca no coração das pessoas. Então, isso é necessário. Visualização, inscrição, não tiro a razão, mas ainda não é a nossa finalidade. O nosso propósito, alvo mesmo, propósito mediante a esses inscritos e mediante aquelas pessoas que visualizam o vídeo aqui do Dialogando com as Ideias, é muito mais além. À medida que você vai conhecendo, Dialogando com as Ideias, intercedendo com o Dialogando com as Ideias, você vai perceber que o nosso objetivo não é apenas ter inscritos e visualizações, é mais. Nós precisamos sim, mas nós queremos um relacionamento afetivo e espiritual para nós podermos conduzir essas vidas de uma maneira pedagogicamente à luz das Escrituras. Então esse foi o segundo motivo pelo qual você deve se inscrever. E o terceiro motivo que você deve se inscrever no Dialogando com as Ideias é a respeito de que nós não trabalhamos, eu não exponho aqui conteúdo apenas para inscritos e visualizações, mas o quê? Para ensinar. Eu prego ensinando e ensino pregando. É assim que eu costumo ser. Então, é a luz da salvação, é a luz da palavra do Senhor. Em Romanos 1,16 diz assim, ó, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, desde o judeu até o grego. Então é isso, pessoal. A palavra poder aqui, em grego, significa dunamis. E dunamis quer dizer transformação, renovação, metamorfose. Então, as palavras propagadas aqui no Dialogando com as Ideias têm a ver com poder que transforma, uma verdadeira metamorfose. Eu quero deixar minha última palavra aqui, que nós estaremos sempre juntos, aonde quer que for. Nós estaremos sempre juntos na unidade em meio à diversidade. Forte abraço e fique com Deus.